É isso aí, Ricardo Lai. Quarta-feira, o Flamengo volta aos treinamentos, se preparando para o Campeonato Brasileiro. E Maurício Souza, o treinador da equipe sub-20, que iniciou a campanha do Campeonato Carioca, estará comandando os trabalhos até o novo treinador chegar. A informação é de que na quinta-feira, a dupla Bruno Spindel e Marcos Braz viajará para a Europa. E vão fazer um novo mochilão. Você lembra que no ano passado, mais ou menos nessa época, um pouco antes, ali por junho, eles andaram fazendo mochilão na Europa para contratar jogadores, para falar com técnico e tal. Pois bem, um ano depois, um novo mochilão de Spindel e Marcos Braz. E agora, com uma missão dificílima: encontrar um treinador para substituir o Jorge Jesus. Eles estão elaborando aqui um roteiro, estão mantendo contatos com empresários e treinadores e estão agendando conversas. Então, eles já iniciaram esse papo e vão depois ter uma conversa pessoalmente e vão já definir um roteiro. Devem passar por Inglaterra, Portugal, Espanha e também uma possibilidade de ir à França. Como disse aí o Ricardo Lai, Domenech Torrent, durante anos auxiliar do Guardiola, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City. O Carlos Carvalhal, que pode levar o Rio Ave à Liga Europa, né? Time modesto de Portugal, mas ele está perto de fazer história. O Leonardo Jardim e o Marco Silva, que no primeiro momento não deram um sinal positivo, preferem continuar na Europa, mas também estão na lista e contatos estão sendo mantidos. Até o nome de Rafa Benítez, que fez história no Liverpool, dirigiu o Real Madrid, dirigiu o Newcastle, também está numa possível lista. Então a dupla irá para lá para buscar o substituto de Jorge Jesus. A primeira parada será na Europa, viu, Edmundo? É justo, né? Deu certo no passado, é justo repetir no presente. Só que agora acho que os dirigentes do Flamengo chegam com mais bagagem. É um projeto que deu certo, que tem tudo para continuar dando certo. Então, os técnicos escolhidos por eles aí para dirigir o Flamengo, nem todos vão aceitar, né? A verdade, um só vai aceitar. Mas eles vão... Não sei quem é, de fato, o preferido, para quem eles vão fazer a primeira proposta, mas tenho certeza que hoje, graças ao sucesso do Jorge Jesus, começam a enxergar o Flamengo com outros olhos. Os olhos de quem tem uma estrutura física excepcional, que é o centro de treinamento, que tem jogadores fantásticos. Desses 11 titulares, 6 pelo menos tiveram passagens pela Europa, então são jogadores conhecidos, né? Paga salário alto e em dia, né? Porque no Flamengo hoje não se ouve falar de atrasos salariais. Então, e se eles tiverem ainda a oportunidade de bater um papo com o Jorge Jesus, eles vão falar do acolhimento, da maneira calorosa com que o torcedor recebe os bons profissionais aqui no Brasil. E eu acho que isso facilita as coisas, João. Agora, não dá para perder muito tempo, né? Faltam um pouco mais aí de 2 semanas para começar o Campeonato Brasileiro. Então, é claro que o Flamengo tem um escopo, um jeito de jogar, deve se manter assim, né, com quem quer que seja, mas o quanto antes o próximo técnico começar o seu trabalho, quanto antes ele vai obter respostas. Pois é, a informação é que eles vão na quinta-feira, ou seja, dia 23 de julho. Né? Vamos supor, e é bem possível, que isso aí demore pelo menos uma semana, porque serão conversas com vários profissionais, vários países e tal.
e aí acertem com alguém. Provavelmente o novo treinador chegará, sendo otimista, uma semana antes do Campeonato Brasileiro, né? Já é uma mudança de panorama bem grande. Falando do primeiro a receber proposta, Edmundo, o Leonardo Jardim é um nome que encabeça a lista junto com o Marco Silva. Mas os dois não estão, não é prioridade deles vir para o futebol da América do Sul nesse momento. Eles têm um mercado que pode se abrir na Europa, inclusive o Leonardo Jardim na Premier League. O Carlos Carvalhal é um treinador que está prestes a colocar o Rio Ave na Liga Europa, mas nesse momento se mostra mais acessível, assim como o Domenech, que foi auxiliar do Guardiola e está neste momento desempregado, porque ele saiu lá do New York City, da Major League Soccer. Eugênio, desses nomes aí que estão sendo comentados, né? Os que não estão mais tão acessíveis, aqueles que podem vir, qual o mais indicado na sua avaliação pelo estilo de jogo, de trabalho, para esta árdua missão de substituir Jorge Jesus? Muito difícil essa sua pergunta, João. É muito complicado, porque a questão do estilo do jogo é muito pessoal, é muito de cada técnico, né? É claro que você tem ideias semelhantes, mas o Jorge Jesus tem o jeito dele de montar, né? Ouvi falar assim, traz o Miguel Ángel Ramírez, do Independente Del Valle. Não é exatamente o mesmo jeito de jogar futebol. São dois técnicos que têm ideias ofensivas, mas a execução é diferente, a adaptação é muito diferente. É praticamente impossível você dizer hoje quem seria o melhor técnico. Porque nenhum deles será o Jorge Jesus. A gente tem que começar dessa premissa. Não tentem buscar um novo Jorge Jesus, porque cada um é cada um. O DNA dele é só dele. Tem que buscar um outro grande técnico para manter o padrão lá em cima. Mas achar que vai trazer alguém que vai chegar aqui e vai pensar assim, não, vou fazer exatamente o que o Jorge Jesus faria. Primeiro, que é impossível, porque cada decisão tomada é de acordo com a sua própria mente. Segundo, que tem a vaidade do técnico. Peraí, não. Se for me buscar na Europa, eu vou botar o meu estilo aqui, não o do Jorge Jesus. Então é muito difícil. Agora o Flamengo tem outros problemas nisso. Primeiro, que ele tem que subverter uma lógica de mercado. Veja bem, o Jorge Jesus é uma situação específica. E o Jorge Jesus veio buscar espaço no mercado brasileiro. Foi um movimento dele, repito isso várias vezes. Os empresários jogaram o nome no mercado, especulou-se no Vasco, especulou-se no Atlético Mineiro, e aí ele sentiu que havia uma possibilidade no Flamengo e ele meio que escolheu o Flamengo. Ele queria vir para cá porque naquele momento não tinha mercado em Portugal, tinha tentado a Arábia Saudita, não deu certo, e não tinha mercado no resto da Europa, como continua sem ter, porque ele volta para Portugal. Ele não volta para Espanha, não volta para Inglaterra, volta exatamente para o lugar de onde ele saiu. Esse é um ponto. Então, não é normal um técnico com mercado na Europa querer trocar a Europa pela América do Sul. É difícil o torcedor ouvir isso, mas vai para o Flamengo. Primeiro, Brasil é América do Sul, embora muita gente ache que não é. O Brasil é América do Sul, sim. Entendam isso, porque tem gente que acha que nós somos um país à parte no continente, muito melhores que os outros, etc. Não é assim. Quem olha lá da Europa vê o Brasil como mais um país da América do Sul, embora seja o maior deles. E a gente tem, na lógica do futebol, a América do Sul não é primeiro mundo como a Europa, do futebol de clubes especialmente. Então, um técnico que tem mercado no futebol europeu, normalmente ele não quer vir, é um passo atrás na carreira vir mesmo que seja para o Flamengo, gigante, poderoso, etc, etc, etc. É um passo atrás. E aí tem um outro problema, que é o euro. O euro está batendo R$6, gente. É muito difícil. O valor que eles estão acostumados a ganhar lá, o Flamengo bancar isso. Porque, vamos imaginar, ok, o cara aceita sair da Europa para vir para a América do Sul. Beleza, mas isso vai ter um preço. Eu vou dar um passo atrás na minha carreira, vou sair do circuito aqui, ser esquecido por um tempo, e vou precisar ganhar mais na América do Sul do que eu ganhava na Europa, do que eu pretendo ganhar na Europa. Então, aumenta ainda mais a dificuldade.
Acho difícil. O Flamengo tem a sua estrutura financeira, mas vive como todo mundo a crise, né, causada pela pandemia do coronavírus. Afetou a todos, menos ao Flamengo, mas também ao Flamengo. Então é muito difícil escolher um nome e achar que o Flamengo vai conseguir. Na minha cabeça, é muito mais viável um técnico sul-americano. Só, desculpa me estender, eu entendo o que o Edmundo falou, vai começar o Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo tem que ter muito cuidado para escolher o novo técnico, que é para não escolher e daqui a um mês mandar embora. E não correr o risco de acontecer o que aconteceu com o Jorge Jesus. Esse cara vem para cá, para a primeira oportunidade que tiver, a primeira boa proposta, sair de novo e largar o Flamengo no meio do caminho. Eu tenho que entender também o que esse cara pretende. Eu sei que é muito difícil porque você tem agora um período até o Campeonato Brasileiro e depois, quando começar, não tem treino mais. É jogo em cima de jogo. E aí vai ser difícil para qualquer um implantar um esquema, um desenho, um conceito de futebol. Então o Flamengo anda no fio da navalha em cima disso tudo. Não pode escolher qualquer um, que é um técnico europeu que é difícil trazer, mas ele ao mesmo tempo que não pode ter pressa, ele também não pode demorar para contratar o técnico, porque esse cara precisa treinar o time antes de começar o campeonato. É uma loucura, Jorge Jesus. E sua comissão técnica, porque não é só um profissional, é a comissão técnica inteira, eles deixaram o Flamengo numa situação bem difícil. Bem difícil. E tem também o noticiário. O cara olha lá de fora e vê o seguinte: o Brasil é o segundo país do mundo em casos de coronavírus. Isso também se coloque no lugar de um profissional que está lá na Europa e recebe essa informação. O cara vai pensar duas vezes nele, na família. Também é outra situação que dificulta. Que missão complicada, hein, Sormani? Muito, João. Muito complicado. Concordo com você. Gostei bastante do comentário do Eugênio a respeito dessa questão aí a Europa é Europa, entendeu? Ah, mas o Flamengo é maior que o Benfica. Está na Europa. O Benfica está na Europa. O Flamengo está na América do Sul. Não adianta. O olhar do europeu para a América do Sul é um olhar não de desdém, em se tratando de futebol. Mas, caramba, eu prefiro aguentar um pouquinho mais e arrumar um time por aqui do que ir pra lá. Porque nós não estamos na principal prateleira do futebol. Sim, temos 5 Copas do Mundo e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas o nosso futebol, o nosso campeonato, não está. Não está. E a América do Sul, o Brasil, é muito longe da Europa. Você pega um voo Europa, Estados Unidos, dependendo, você vai descer em Nova York, que é a principal cidade norte-americana. Se você sair de Lisboa, você demora 5 horas. Você sai de Lisboa para chegar no Rio de Janeiro, você demora 12. É longe. Não, menos. Não está bem situado no mapa do futebol. 8 e pouco, 9 horas. 9 horas? 9 horas. 9 horas. Entre 8 e 9. Tá bom, 9 horas. E tem a questão da pandemia que você acabou de mencionar, João. O Brasil é hoje o segundo país. Olha, vamos destronar os Estados Unidos. A gente vai ser campeão disso daí, do jeito que está indo. Lamentavelmente. Então o cara olha para tudo isso. A mulher do fulano olha para você, você está maluco? Você vai para o Brasil, o país que tem mais. Depois dos Estados Unidos, é o país que mais tem caso de coronavírus no mundo. Você está louco? Entendeu? Então, tudo isso aí pesa bastante. A questão o Jorge Jesus, no ano passado, estreou na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. 6-1 em cima do Goiás no Maracanã. E já tinha estreado na quarta-feira, na Copa do Brasil, contra o Atlético em Curitiba, foi 1-1. Mas ele teve todo aquele break da Copa América para poder trabalhar o time. Nós mesmos mostramos aqui nos canais Fox Sports o jogo treino acho que foi contra o Madureira, se eu não estou enganado. Isso, apareceu lá o Jorge Jesus falando, tá mal, Arão. Isso, então ele teve tempo para treinar, mesmo chegando para a 10ª rodada, ele teve tempo, coisa que agora o treinador não vai ter. Porque é pauleira, velho. Pauleira. Quarta, domingo, Libertadores, Copa do Brasil, quarta, domingo. É complicado, é difícil. Uma situação, o Jorge Jesus deixou o Flamengo numa situação muito complicada. Muito difícil. Quem vai ser esse treinador?
Não sei, João. Quem eu gostaria que fosse? Leonardo Jardim. Eu gostaria que fosse o Leonardo Jardim.